O ARMY não estava pronto. Jungkook apareceu no show do CXM17 usando um look simples, porém claramente caro. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos de volta ao K-Pop Coreia. Hoje não começamos essa história com música alta, nem com holofotes cuidadosamente posicionados. Não houve contagem regressiva, nem pôster oficial, nem aviso da empresa. O que tivemos foi apenas um pequeno momento que se espalhou lentamente e, sem aviso algum, tocou as emoções de milhões de pessoas. Porque, às vezes, o impacto mais forte vem justamente daquilo que nunca tentou fazer barulho. Naquela noite, entre milhares de pessoas presentes no show do CXM17, alguém estava ali de forma discreta, sem qualquer intenção de chamar atenção. Essa pessoa era Jungkook. O tempo pareceu desacelerar no meio da multidão. O show continuava. As luzes do palco estavam intensas. Os gritos preenchiam o espaço. Toda a atenção estava voltada para uma única direção. Até que, de repente, a câmera de alguém se moveu para o lado. Não porque procuravam algo sensacional. Não porque sabiam o que iriam encontrar. E naquele segundo, o tempo pareceu parar. A figura capturada pela câmera era familiar demais para ser ignorada. Ele não estava em uma área VIP chamativa. Não estava cercado por uma segurança óbvia. Apenas ali, tranquilo, integrado ao ambiente. Jungkook não estava fazendo nada de especial. E foi exatamente por isso que tudo mudou. O ARMY não estava pronto. Não por choque, mas por emoção. A primeira reação não foi gritaria. Não foi euforia. Foi silêncio. Muitos fãs confessaram que assistiram ao vídeo repetidas vezes, só para ter certeza de que seus olhos não estavam enganando. Porque o Jungkook que viram naquela noite parecia diferente. Mais maduro, mais sereno, mais real. Pouco a pouco, a atenção se voltou para um detalhe impossível de ignorar. O look. Nada chamativo, nada extravagante. E ainda assim, dominando completamente o espaço. Quem esperava um figurino de palco ou algo experimental se enganou. Não havia cortes ousados, nem sobreposições exageradas, nem cores implorando por atenção. O que se destacava era a simplicidade. Uma camisa perfeitamente ajustada, uma camada externa limpa, calças que não eram apertadas, mas desenhavam sua silhueta com naturalidade. Sem logotipos grandes, sem marcas gritantes. E foi exatamente nesse momento que o ARMY percebeu. Não estava pronto, porque aquele look não foi feito para chamar atenção. Era um look que não precisava ser notado para parecer caro. Por que parece caro mesmo sendo simples? Essa pergunta se repetiu inúmeras vezes, não só entre fãs, mas também entre observadores de moda. E a resposta não é simples, porque caro, aqui, não tem a ver com preço. Tem a ver com sensação, com proporção, com textura. Com a forma como alguém se move, se posiciona e se sente confortável na própria pele. Jungkook não estava vestindo roupas para criar um personagem. Ele estava vestindo roupas como alguém que já sabe exatamente quem é. Uma aura que não se compra. Muitas pessoas podem comprar roupas caras. O luxo é acessível. Marcas podem ser copiadas. Estilos podem ser imitados. Mas nem todo mundo consegue fazer o simples parecer um editorial de moda, sem esforço. Porque o que tocou as pessoas naquela noite não foi o tecido, foi a presença. Jungkook carrega algo que não pode ser estilizado, comprado ou ensinado. Aura. Uma aura moldada por muitas fases da vida. Por estar nos maiores palcos do mundo e depois desaparecer no silêncio. Por cair, se levantar, aprender quando parar de provar algo. Por ser conhecido pelo mundo antes mesmo de se conhecer por completo. E, finalmente, fazer as pazes consigo mesmo. E essa aura estava ali, silenciosa, mas impossível de ignorar. Naquela noite, Jungkook era apenas alguém na plateia. E esse pequeno detalhe tocou muitos corações. Houve um momento específico que fez muitos fãs pausarem o vídeo. Não para criar drama, não para tirar print, mas para sentir. Em um dos vídeos, Jungkook não estava olhando para o palco. Ele abaixou o olhar por um instante. Não parecia distraído, nem distante, apenas quieto. Como se seus pensamentos o tivessem levado para outro lugar, por um breve momento. Não era tristeza, nem euforia, era silêncio. E esse silêncio pesou mais do que palavras. Porque, por um segundo, ele não parecia um idol cercado de luzes e expectativas. Parecia alguém que viveu muitos capítulos, alguns públicos, muitos jamais contados, e que os carrega com cuidado dentro de si. Nada ali parecia encenado. Tudo parecia real.
E é por isso que esse momento ficou. Isso nunca foi sobre moda. Foi sobre liberdade. O look de Jungkook naquela noite não foi uma declaração fashion, foi uma declaração de liberdade. Liberdade para existir sem ser observado por uma lista de exigências, sem ser medido, sem precisar interpretar um papel. Liberdade para ir a um show não como símbolo, não como manchete, mas simplesmente como alguém que queria estar ali. Talvez seja por isso que o ARMY se emocionou tanto. Eles não viram um Jungkook tentando impressionar. Não viram alguém correndo atrás de relevância. Viram alguém confortável o suficiente para simplesmente existir. E esse tipo de liberdade é raro. Uma evolução silenciosa, impossível de ignorar. Quando olhamos para trás, tudo faz sentido. Jungkook não está mais na fase de provar quem é. Essa etapa já ficou para trás, com recordes, conquistas e momentos que a história não vai esquecer. Agora, seus passos são mais calmos, mais intencionais, mais reflexivos. Não há pressa, não há urgência. E sua forma de se vestir reflete isso. Não é barulhenta, não tenta carregar significados forçados, não tenta dizer nada. E ainda assim, diz tudo, porque a confiança não se anuncia, ela se acomoda. Esse momento será lembrado por muito tempo. Não porque foi um grande evento, não porque foi um palco histórico, não porque quebrou recordes, mas porque não foi feito para ser lembrado. Foi apenas um momento pequeno, honesto e silencioso no meio da multidão. E muitas vezes são exatamente esses momentos, sem filtro, sem planejamento, sem proteção, que permanecem conosco. Jungkook não tentou brilhar. Ele simplesmente brilhou. Naquela noite, ele não se apresentou. E mesmo assim, todos os olhares se voltaram para ele. Não porque exigiu atenção, não porque tentou se destacar, mas porque a presença faz isso naturalmente. E talvez seja exatamente por isso que esse momento continue ecoando, mesmo depois que as luzes do palco se apagaram e o show chegou ao fim. Porque o que ficou não foi uma imagem viral, nem um look para ser analisado peça por peça. O que ficou foi uma sensação difícil de explicar, mas impossível de ignorar. Naquela noite, Jungkook não entregou uma performance, não cantou, não falou ao microfone. Ainda assim, disse muito. Disse sobre tempo, sobre crescimento, sobre o silêncio que vem depois de anos de barulho, sobre o ponto exato em que alguém deixa de tentar provar algo ao mundo e começa, finalmente, a viver para si. O ARMY sentiu isso. Não como fãs observando um ídolo, mas como pessoas reconhecendo outra pessoa, porque houve algo profundamente humano naquele instante. Algo que não se ensaia, algo que não se planeja, algo que simplesmente acontece quando alguém já atravessou muitas versões de si mesmo e não precisa mais correr. O Jungkook daquela noite não parecia distante, mas também não parecia acessível no sentido comum. Ele estava inteiro, presente, enraizado, como alguém que sabe exatamente onde está, mesmo quando não está no centro das atenções. E essa é uma forma de poder que não grita, ela apenas existe. Talvez seja por isso que tanta gente sentiu vontade de pausar o vídeo, respirar fundo e ficar em silêncio. Porque não havia nada para comentar imediatamente, não havia escândalo, não havia exagero. Só uma presença tranquila ocupando um espaço comum e transformando esse espaço sem esforço algum. Esse momento nos lembra que crescer não é se tornar mais barulhento, mais chamativo ou mais impressionante. Às vezes, crescer é o contrário. É simplificar, é escolher o que não dizer, é entender que nem toda fase precisa ser anunciada. Algumas apenas se revelam para quem está atento o suficiente para sentir. Jungkook não deixou uma mensagem explícita naquela noite, mas deixou um sentimento. O sentimento de alguém que encontrou equilíbrio entre quem foi, quem é e quem não precisa mais ser. E isso é raro, especialmente em um mundo que exige movimento constante, reinvenção permanente e exposição contínua. No meio de uma multidão, ele foi apenas mais um. E, paradoxalmente, foi exatamente isso que o tornou impossível de ignorar. Porque, no fim das contas, a verdadeira evolução não acontece quando todos estão olhando. Ela acontece quando ninguém está pedindo nada. Quando não há expectativas a cumprir. Quando o palco é apenas o chão comum e ainda assim alguém consegue permanecer inteiro ali. Esse não foi um momento sobre idolatria. Foi um momento sobre humanidade, sobre liberdade, sobre a beleza silenciosa de alguém que aprendeu a existir sem pressa.
E talvez anos depois, quando esse vídeo reaparecer em alguma timeline esquecida, ele ainda cause o mesmo efeito. Não por nostalgia, mas por reconhecimento. Porque todos nós, em algum nível, buscamos esse tipo de paz, esse tipo de presença, esse tipo de silêncio que não pesa, acolhe. E é por isso que essa noite ficou, não como um evento, mas como um sentimento. Aqui no K-Pop Coreia, a gente acredita que as histórias mais fortes nem sempre são as mais barulhentas. Às vezes elas passam devagar, quase sem aviso, e tocam exatamente onde precisam tocar. Obrigado por sentir com a gente. Até o próximo momento que merece ser vivido com calma